Nesse vídeo eu vou pegar um escopo real de serviços elétricos e mostrar na prática como montar um orçamento diretamente no Badsys. O objetivo geral desse escopo é a realocação de dois quadros elétricos, incluindo desmontagem, montagem de infraestrutura elétrica, lançamento de cabos, conexões, testes e entrega final. Eu vou deixar esse documento para download na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou focar na montagem do orçamento. O cadastro de serviços eu explico em outro vídeo. Orçamento, novo, seleciono o cliente, nome do solicitante, contato do solicitante e objeto, realocação de dois painéis elétricos. Avançar. Nessa tela aqui inserimos produtos e serviços e também podemos dividir o orçamento em quantas partes for necessário. Nesse caso aqui serão duas partes, que a primeira parte é a área do processo, origem dos painéis. Então vamos inserir o escopo aqui. O primeiro item do escopo é a identificação dos cabos, identificação dos ligamentos, cabos de potência e controle. Unidade aqui dias, então eu vou considerar que para esse serviço 3 dias. Insiro. Segundo item do escopo é a remoção dos cabos. Remoção e retirada dos cabos. Também em dias, vou considerar aqui 2 dias. Terceiro item, recuo dos cabos. Então vou colocar que o recuo dos cabos aqui vai ser 1 dia. E o quarto item é a desmontagem mecânica dos painéis. E aqui eu vou colocar 1 dia. Bom, então a primeira parte do serviço, a gente já está com ele montado aqui. Isso aqui é valor de custo, tá? Lá no final, o sistema vai pegar todos os custos e transformar em valor de venda. Agora vamos fazer a segunda parte, que é a área de utilidades. Vamos inserir o serviço, instalação mecânica do painel. Nesse caso aqui, eu considerei um painel de 1400 por 800. Por quê? Porque o ideal é a gente definir qual que é o tamanho do painel para a gente, no cadastro de serviço, definir quantos painéis a gente instala por dia. Então, nesse caso aqui, vai ser a instalação de 2 painéis dessa medida. Percebeu que aqui na unidade agora não está mais dia, está peça. Então, toda vez que você colocar instalação de painel elétrico, você pode colocar a quantidade de painéis que ele vai passar o valor unitário vezes a quantidade de cada painel que você vai montar. Insiro aqui, instalação mecânica. Depois, montagem de 24 metros de barramento blindado. Coloca aqui o blindado. Aqui na busca você coloca a palavra-chave. Então, como eu vi que a palavra-chave é blindado ou barramento, eu coloco aqui blindado, seleciono aqui o barramento, vou colocar aqui 24 metros. E aqui você está vendo a unidade está por metro, porque no cadastro de serviço eu coloquei assim, e aqui ele me dá o preço unitário por metro. Outro item, instalação de chave seccionadora, no caso vão ser 2 chaves seccionadoras. 2. Recuo dos cabos de potência. Então vou colocar aqui recuo do cabo, vou colocar aqui meio-dia. Prensagem e conexão dos cabos de alimentação do barramento. Então aqui eu coloco conexão dos cabos e alimentação do barramento eu coloco específico para esse orçamento. Então vem aqui, vou colocar aqui a conexões gerais de cabo de potência. 1 dia. E aqui no complemento de serviço eu coloco essa especificação aqui, ó, para alimentação do barramento. Esse descritivo aqui ele vai sair só para esse orçamento, ele não vai estar cadastrado na base de dados gerais de serviço. Montagem eletrocalha aramada 50 por 50. 50 por 50. Vou colocar aqui que serão montadas 5 barras. Lançamento de cabo 5 por 10. Vou considerar 30 metros. Isso é feito de exemplo, tá? E depois cabo de potência 4 por 10. Vou considerar que esse cabo aqui vai ter 40 metros. Execução das ligações elétricas. Eu coloquei aqui conexões gerais, 3 dias. E aqui eu especifico aqui, ó, os painéis. Testes operacionais, então aqui a gente coloca aqui comissionamento e testes. 2 dias de comissionamento e teste. Então a segunda etapa do nosso escopo já está feita.
E aí a gente dá uma revisada e vamos para a próxima aba que é equipamentos e recursos. As próximas 4 telas funcionam da mesma forma. O que muda é como o orçamentista classifica cada custo dentro do orçamento. Então aqui eu vou dar um exemplo. Para esse trabalho, vamos considerar uma plataforma pantográfica de 10 metros. Então aqui é mês, um mês, valor unitário R$ 2.000. Então eu venho e marco aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de um cadastro. Eu vou considerar o frete da plataforma. Unidade, né, valor unitário, um frete. Então eu vou considerar que o frete é R$ 1.500. Adiciono aqui. Então eu venho aqui e marco. Frete da plataforma, plataforma pantográfica. Em avançar. Custo direto segue o mesmo princípio. Então você pode colocar aqui o que envolve o custo direto. Vamos considerar aqui a visita técnica. Marco aqui. Próximo. Custos indiretos. Você pode cadastrar aqui quais custos diretos você quer. Administração local, aluguel de container, internet, água, banheiro químico. O que o orçamentista definir o que envolver o projeto, ele pode acrescentar aqui. E aqui é a tela final de precificação, onde que o preço de venda já foi calculado automático. No cadastro da empresa que você faz no sistema, você já define qual a tributação que você está, e aí o sistema já puxa os impostos automaticamente. Ficando para editar apenas o ISS, porque varia de cidade, e o INSS, que aí depende se a empresa é optante pela desoneração da folha de pagamento. Aqui tem a precificação, então aqui você pode definir a margem de lucro, você vai ter desconto, administração central, custo financeiro, se você quiser colocar contingências, comissão e outros. Então, o valor total desse serviço está em torno aqui de 28.000. A gente vai avançar e aqui tem um resumo e aqui a gente monta a proposta do jeito que a gente vai enviar para o cliente em PDF. Então, um exemplo aqui, seções acima, é o que vai estar acima do escopo. Se eu quiser que isso apareça no PDF, eu marco aqui. Esse vai aparecer. Esse aqui eu posso colocar também. Aqui, na verdade, você coloca essas seções conforme você quiser. Aqui, prazo de entrega, fora de escopo, condições de pagamento, validade da proposta, obrigações da contratada, obrigações da contratante. Isso aqui tudo é editável. Você pode criar quantas seções dessa aqui você quiser. Considerações finais, é só você adicionar aqui. E aqui tem a parte do serviço que a gente montou lá na tela de materiais e serviços. Então aqui eu tenho a opção de mostrar no PDF a seguinte situação: apenas essa descrição. Posso colocar a descrição com esses quantitativos aqui sem o preço, e eu posso colocar completo. Posso colocar aqui essa toda essa linha aqui inteira junto com o preço unitário. E aí aqui eu tenho o valor final. Vou gerar um PDF aqui agora. Depois de montar todo o orçamento no sistema, o Budsys gera automaticamente esse PDF, né, da proposta, totalmente personalizado. Aqui está o nome do Budsys, mas eu usei o Budsys como exemplo, né, mas aqui vai estar o nome da empresa que está usando o sistema. Aqui a capa, né, o orçamento, tem o número da proposta, o número da revisão, o objeto que foi colocado lá nos dados iniciais. Nessa segunda página aqui estão os dados do cliente, os dados da proposta. Aqui ele gera um sumário e aqui são aqueles campos que a gente marcou para aparecer na proposta. Está tudo de forma bem organizada, padronizada. E aqui são os serviços em si que a gente inseriu lá para montar o preço final. Tudo que a gente colocou lá está aqui descrito na proposta. Resumo dos valores, né? Se tiver produtos, vai estar aqui. Como só tem serviço, então ele está aqui em valor total. E aqui foi o que a gente colocou: condições comerciais, fora do escopo, condições de pagamento,
obrigações da contratada, obrigações da contratante, considerações finais. E aí você não precisa fazer nada no Word, editar nada, que ele já vai gerar essa proposta nesse formato bem organizado para enviar direto para o cliente.